Aleluia. Queridos, ainda de pé, abra a tua Bíblia em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aleluia. Esse é um texto que muitas pessoas sabem de cor e salteado. Foi falado no encontro com Deus. Um texto impactante, um texto que chama a nossa atenção. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aleluia. Aquele que achou, ora o irmão que está do seu lado para ajudá-lo também a achar, para que todos possamos ler. Aleluia. Quem achou, diga amém. Assim que, se alguém está em nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez. Pode sentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Queria louvar a Deus pela tua vida, meu irmão, minha irmã, que está aqui nesta noite. Deus é maravilhoso e tremendo. Esses milagres que Deus tem feito na vida dos seus, como fez na vida do meu pai, é o mesmo Deus no qual nós servimos. Às vezes eu paro e começo a meditar na palavra do Senhor e vejo que o Deus que abriu o mar é o mesmo que Deus que nós servimos hoje. O Deus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias cheirando mal é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Aleluia. O Deus que abriu o mar para o povo passar aos pés secos, pés chutos, é o mesmo Deus que nós servimos hoje. O Deus que curou muitas pessoas, é o mesmo que nós servimos hoje. Este Deus é maravilhoso e tremendo, querido. Aleluia. Esse Deus é tão tremendo, querido, que se nós ficarmos o dia inteiro, a noite inteira adorando o Senhor, ainda não é o suficiente por tudo que Ele tem feito. E uma obra muito mais tremenda e poderosa, Ele deu o teu Filho, Jesus Cristo, por mim e por você. Amém, querido? Aleluia. Além dos milagres que Deus faz, ainda Ele vai e concede o teu Filho, coisa que homem nenhum faria, coisa que ninguém faria, ninguém. Se o animal tivesse entendimento, no final do ano eles usam muito os filhotes de porco, os porquinhos, para fazer o leitãozinho ali. Se o animal tivesse entendimento, tivesse opinião, que ele não concederia o teu filho para alimentar, para salvar, para fazer nada por ninguém. Muito mais um ser humano, aquele que é apegado ao teu filho, aquele que sabe das sequelas, das consequências do teu filho. Ninguém liberaria o seu filho. Então esse Deus é maravilhoso. Ele é digno de todo louvor e toda honra e toda glória. Aleluia. Querido, esse texto que o apóstolo Paulo nos diz aqui na 2ª carta aos Coríntios, é um texto que foi falado no encontro com Deus, sobre um tema, uma das matérias que é passado ali. É um texto que chama a nossa atenção, dizendo que aquele que está em Cristo, deixa bem claro, aquele que está em Cristo Jesus, ele é uma nova criatura. E ele continua dizendo que as coisas velhas, ou seja, pecado, fraqueza, mágoa, tudo aquilo que não provém do Senhor, se passaram e tudo se fez novo. Apóstolo Paulo diz aqui, ainda nesse mesmo capítulo, no versículo 14, diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim: se um morreu por todos, logo todos morremos. E se Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas já se passaram e tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu um ministério de reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Um dia, conversando com a moça de onde eu trabalho, ela falou que a igreja evangélica é meio esquisita e meio estranha. E eu quis saber o porquê, porque eu faço parte deste grupo. Eu disse: mas por que você diz? As pessoas entram na igreja e saem transformadas.
As pessoas entram dentro da igreja e saem mudadas. Eles entram bebendo e saem não bebendo mais. Eles entram fumando, usando droga. Eles entram de uma forma e saem outra. É assim, vocês fazem alguma coisa na cabeça deles lá dentro. Alguma lavagem cerebral vocês fazem. Porque isso não tem explicação. Eu entendo que ela falou isso porque ela não conhece o poder de Deus. Aleluia. Ela não conhece o poder que esse Deus no qual eu sirvo e você serve tem para poder transformar a pessoa. Não é uma lavagem cerebral que fazemos, mas o poder de Deus simplesmente impacta a pessoa, demonstra para a pessoa, como é mesmo dito no versículo 14, porque o amor de Cristo nos constrange. Este amor, este ato, este poder de Deus é que transforma as vidas das pessoas, fazendo ela entender que ela é uma pecadora e que não deve pecar mais, e devido a isso, mudar de vida. Amém, querido? Não tem outra explicação, querido. Ela fica encucada, ela fica aflita. O que acontece? Porque simplesmente pessoas que ela conhecia, um caso desses é eu, ela me conheceu fora da igreja e me conhece dentro da igreja, e muitos outros, você não tem explicação isso. Só deve ser uma lavagem cerebral, mas nós sabemos que não é lavagem cerebral. É esse ato, este amor, este poder de Deus que nos constrange, que nos comove e que faz nós simplesmente retomarmos a nossa origem quando fomos criados. Uma criança, ela não nasce fumando. Por mais que os seus pais fumem, ela não nasce fumando. Aquele cigarro não faz parte da vida dela. Uma criança não nasce com malícia. Ela simplesmente é inocente, não tem maldade. A própria Bíblia diz que se nós queremos herdar o reino de Deus, devemos ser semelhante a uma criança. Então simplesmente nós retomamos a nossa origem no qual nós fomos criados. Porque devido à nossa sabedoria, devido ao nosso entendimento, devido às nossas atitudes, quando nós começamos a discernir, quando começamos a criar as asinhas, aquele famoso jargão, simplesmente nós procuramos fazer as nossas próprias vontades. Mas aí, a partir do momento que nós entramos numa igreja e vemos o poder de Deus, que opera milagre, como operou na vida do seu Mauro, como opera milagre na vida de muitos que já operou aqui, nós não entendemos, nós simplesmente recebemos, absorvemos e procuramos mudar de vida. Amém, querido? Então, o apóstolo Paulo está dizendo mais ou menos é isso. Pois se aquele que está em Cristo, não é no ser humano, não é um homem carnal, uma mulher carnal, mas é em Cristo Jesus. Ele é uma nova criatura, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aleluias, glórias a Deus. E somente pode isso, querido, devido ao poder de Redentor, o poder de salvação do meu e do teu Deus. Amém, querido? É inadmissível, querido, uma pessoa permanecer na igreja em pecado. Por quê, pastor? Porque simplesmente a cada dia ela é constrangida a deixar o teu pecado. Cada dia a palavra vai de encontro ao teu erro, à tua falha, não no propósito de envergonhá-lo, não no propósito de humilhá-lo, mas simplesmente no propósito de purificá-lo, de justificá-lo e de simplesmente ele compreender que isso não faz parte da vida dele e que ele deve deixar para seguir uma vida com Cristo. Amém, querido? Aleluia! Por diversas vezes a pessoa vem na igreja e fala como o irmão, o pastor, o pregador sabia da minha vida. Mas não é a pessoa que sabe da sua vida, é o Espírito Santo, querido, que nos sonda, é o Espírito Santo que nos vigia, é o Espírito Santo, como diz o próprio apóstolo Paulo, tem uns ciúmes por mim e por você. E devido a estes ciúmes, ele usa a boca do profeta, usa a boca da profetisa, para simplesmente falar contigo, para você entender, cair sua ficha que este ato que te afasta de Deus não provém do Senhor, não faz parte da tua vida, e é necessário você abandoná-lo. Amém, querido? Aleluias! Nós estamos num tema anual e acaba sendo um tema mensal sobre reforma. O tema da minha mensagem nessa noite é reforma, uma nova vida. Amém, querido? Olha para o irmão que está do seu lado e diga: reforma, uma nova vida. Aleluias! Glórias a Deus. Querido, eu entendo que tudo que acontece na vida do ser humano é com permissão de Deus. Você pode entender que
e falar é coincidência. Não é coincidência. É permissão de Deus. É vontade de Deus. É Deus que opera em tudo. É Deus que faz tudo. Amém, querido? Nada sai do controle de Deus. O ser humano, ele não tem o poder que Deus tem. Se você já estudou um pouco de teologia, o meu Deus e o teu Deus têm atributos. O que é atributos? Algo que é saudado a Ele, que nenhum outro tem. Os deuses que dão deidade para eles, que é feito por mãos de homens, não tem esses atributos no qual o meu Deus e o teu Deus tem. E um desses atributos que o meu Deus e o teu Deus tem, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é verdadeiro, Ele é fiel, Ele é infinito, Ele é poderoso. Ele é tudo mais santo que existe, querido. Aleluia. Este Deus é sobrenatural. Ainda que nós não vemos, ainda que a Bíblia nos descreve Ele, mas simplesmente quando nós estamos debaixo das tuas mãos, nós sentimos a tua presença. Não há como explicar uma emoção que vem de dentro. Se simplesmente te ligasse o ventilador e jogasse em você, e o baterista aqui lascasse as tuas baquetas naquela bateria, o tecladista também, o baixo também, a guitarra também, e a pessoa começava a falar assim: recebe, 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 você entraria num momento de êxtase, porque todas as coisas em volta de você convém para isso. Então você está falando para você, recebe, pede o Espírito Santo, então você está recebendo o vento do ventilador, o barulho ali de bateria, então você entra num momento de êxtase. Mas não precisa disso, querido. Quando nós falamos de sentir a presença de Deus, é quando você está sozinho e começa a entoar como foi entoado aqui: Santo, Santo, Deus poderoso. E esse momento que você abre o teu coração, você vai se enchendo da presença de Deus ao ponto de transbordar. Daqui a pouco você está chorando, rindo, pulando, regozijando, porque você foi cheio da presença de Deus. Se você quer isso, aplaude esse Deus essa noite. Aleluia! E tudo isso Ele faz para que encher da graça e do poder dEle. Aleluia! Glórias a Deus. Uma pessoa vazia, querido, ele não tem valor algum. Uma pessoa vazia, ele tem que ser preenchido. E o fato dele ser preenchido, o inimigo sabendo-se disso, como diz a própria palavra, ele vem para as sete mais poderosos para encher a vida daquele. O estado daquele é pior do que antes. Mas a partir do momento que ele estava vazio, mas encheu da graça, do poder de Deus, aleluia, o inimigo vem, bate, mas quando vê a glória de Deus dentro da casa, da vida da pessoa, ele bate em retirada, porque o poder de Deus é sobrenatural. Aleluia, glórias a Deus. E tudo isso acontece, querido, aquele que está em Cristo Jesus. Por isso que diz que ele é uma nova criatura, porque as coisas velhas não provêm mais para a vida dele. Nós entendemos que Deus é que faz tudo isso. Não é o homem, querido. Não é o homem. Quantas vezes nós já tentamos levar parentes nossos para a presença de Deus, mas eles não querem. Mas vai chegar o momento de Deus, que Deus vai tocar no coração dessas pessoas, eles virão, seja da forma que vir, eles virão. Existe uma frase que foi inventada pela congregação cristã, que diz: aquele que não vem por amor, vem pela... E por que fala isso, querido? Porque o estado das pessoas que vêm para a igreja é lastimável, é um estado deprimente. A pessoa entra num estado de, talvez muitas vezes, de depressão, um estado profundo de tristeza. A pessoa tenta caminhar com as suas próprias pernas, andar com os seus próprios ideais, mas não consegue, porque a intenção do diabo é destruí-lo totalmente. A intenção do diabo é que ele vai e dê cabo da sua própria vida. Quantas pessoas se matam por tristeza? Quantas pessoas simplesmente dão cabo da sua vida por achar que é um derrotado, achar que é um miserável, achar um que não vai vencer na vida? E muitas vezes essas palavras vêm dos próprios parentes, palavras que são palavras malditas que lançam sobre a vida da pessoa, e a pessoa começa a concordar: bem que dizia o meu pai, bem que dizia a minha mãe, bem que dizia o meu irmão, porque o estado dele é triste. Mas a partir do momento que ele vem e entra e senta e abre o teu coração e vê que ele precisa, ele tem que entender que ele precisa disso, dessa transformação, ele está aberto para qualquer coisa.
Um exemplo disso é quem está desempregado. Não, eu quero um emprego de R$2.000. Aí fica 6 meses desempregado. Não, pode ser um emprego de 1.500. Fica mais 6 meses. Não, pode ser um emprego de 1.000. Ah, não, fica mais 6 meses. Não, qualquer coisa está bom. Por quê? Esse estado. É assim também no reino espiritual. Não, eu só vou para a igreja quando eu mudar. E está firme. Não, só vou para a igreja quando eu deixar de fazer isso. Só vou fazer isso quando eu parar disso. E vai permanecendo. E o estado dela vai piorando a cada dia. Até chegar o momento de Deus na vida dela. Ai, querido, nada e ninguém pode fazer nada. Muitas vezes vem pessoas prostradas diante do Senhor, entendendo que ela precisa desse Cristo, entendendo que ela precisa dessa mão poderosa sobre a vida dela, entendendo que ela precisa dessa nova vida, porque a vida que ela leva hoje, ele não quer o pior inimigo dele. Uma vida solitária, uma vida de enfermidade, uma vida de miséria, uma vida de decepção, uma vida, querida, que só o diabo regocija com isso. Mas Deus fala assim: não é isso que eu tenho para ele. Eu tenho bons planos para ele. Eu tenho um pensamento de paz para ele. Eu tenho coisas boas para ele. Basta ele querer isso. Basta ele querer. Então, quando chega aqui no momento de Deus, acontece. Ninguém pode tomar isso, querido, quando fala assim: então quando for a vontade de Deus, eu me batizo. Quando for a vontade de Deus, eu me posiciono. Eu te digo, querido, olha para o irmão que está do seu lado. Olha nos olhos dele e fala, diga assim para ele: pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. A pessoa achar que não é o momento de Deus, sendo que o momento de Deus é todos os dias. O momento de Deus é hoje. O momento de Deus é desde quando Ele entregou o teu filho na cruz do Calvário, há 2.000 anos atrás. Ele morreu por mim e por você, nós ainda pecadores. Eu tenho 23 anos, não brincando, tenho 38 anos, 39. E faz 13 anos que eu estou na presença de Deus, querido. E eu digo, e todo mundo fala isso, né? Se eu soubesse como era bom, tinha ido antes. Quem já falou isso? Levanta as suas mãos. Não é, querido? Então eu te digo que o momento de Deus é hoje. Desde quando nós começamos a entender, desde o nosso primeiro ato, eu pequei. Eu fiz algo que não foi legal. Desde esse primeiro ato, é o momento de Deus para você ter uma vida nova, de ter uma vida transformada. Amém, querido? Olhe para o irmão que está do seu lado com boca de profeta e de profetisa e diga: é hoje. Se ele crê, manda ele aplaudir o Senhor Jesus nessa noite. Aleluia. Quando Deus faz esta obra, querido, a pessoa tem uma nova vida. O próprio texto diz isso. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Certa vez estava Pedro e André. Eles tinham uma empresa de pescaria. Eles eram patrões. A pescaria ali era trabalho deles. Tinha diversos barcos por dentro da sua empresa. E juntamente com ele também tinha Tiago e João, que também faziam o mesmo trabalho. Mas talvez eu entenda que Pedro e André eram muito mais consolidados na pescaria do que Tiago e João. E simplesmente eles achavam que a vida dele ia se encerrar como pescador. Aquela empresa talvez estava vindo do seu trisavô. Foi meu bisavô que passou para o meu avô passou para o meu pai, e meu pai passou para a gente, e nós vamos passar para os nossos filhos. E os nossos filhos vão passar para os filhos dele. Então ele achou que a vida dele ia se acabar em pescaria. Nós somos pescadores de sucesso. O nosso ofício é pescador. E que for de pescaria nós entendemos. Só que ele não entendia, não compreendia que um dia este ofício ia se encerrar. Jamais eles imaginou isso, porque o seu avô, o seu pai, foi pescador e morreu pescador. Eles entendiam que também eles morreriam pescador. Só que um dia eles tiveram um encontro com Cristo. Diga comigo, um encontro com Cristo. E devido a este encontro com Cristo, querido, aquele ofício de pescador deixou de existir. Porque Jesus olhou para um e para o outro e falou assim: vocês não serão mais pescadores de
peixe e serão pescadores de homens. Naquele exato momento, eles não pediram para o pai: peraí, não, tem que passar minha empresa para alguém. Não, naquele exato momento, deixaram as suas redes e seguiram a Cristo. Eu entendo que a partir daquele momento, uma nova vida começou a ser escrita para a vida de Pedro e André e Tiago e João. Amém, querido? Pensava eles que iam morrer pescadores, mas eles não contavam que um dia eles teriam um encontro com Cristo, e a partir daquilo eles seriam pregadores do Evangelho, evangelistas, missionários. Eles seriam discípulos e depois apóstolos. Ou seja, ele deixou uma vida de pescador para ter uma vida de apóstolo. Amém? E olha o peso desse apostolado na vida desses homens. Simplesmente eles sofreram perseguições, mas não abandonaram o apostolado. Eles foram açoitados, mas não abandonaram o ofício que foi dado para eles. Sofreram tudo que você imaginar, querido, mas nunca abandonaram, porque quando confirmou aquele ofício, foi o próprio Deus que confirmou aquela profissão dele, não foi o homem. Eles podiam ter na memória o seu pai, seu avô, seu bisavô, mas a partir daquele momento ele falou assim: disso aqui eu não largo, porque foi Deus que confirmou, foi Deus que assinou a minha carteira, foi Deus que me chamou, e ao meu Deus eu não negarei, eu não decepcionarei. Amém, querido? Isso é uma nova vida. Diga comigo: pescador para apóstolo. Outra vida também foi o apóstolo Paulo. Ele era tapeceiro, querido. Quem conhece tapeceiro aqui? Tem alguém tapeceiro no nosso meio? Tapeceiro, ele confeccionava tendas, costurava, fazia ferragens, enfim, tudo que usava para fazer uma tenda. Este homem era perito. Ele era um dos melhores confeccionador de tendas. Dá-se a entender que, como o povo não tinha essas casas de alvenaria hoje, ele era rico, porque o que tinha de encomenda, meu irmão Denis, para fazer tenda era com o apóstolo Paulo, ou seja, com Saulo. Mas a partir do momento, querido, que além de tapeceiro, ele também era perseguidor da igreja, e numa das suas investidas com Deus, numa das suas investidas, ele largou o ofício de tapeçaria. Agora você é um perseguidor, você cruel, porque eu sou um fariseu, porque eu sou do povo de Roma, eu tenho meu patrão, o governador de Roma, então eu tenho que agradar ele. Num desses dias, querido, quando ele estava a caminho de Damasco, ele deixou de ser perseguidor, deixou de ser tapeceiro, para virar o quê? Um dos maiores apóstolos que a Bíblia descreve. Aleluia. Ele é uma ícone da igreja primitiva. Este homem que não viu a Jesus fisicamente, só escreveu, querido, 13 cartas chamadas Epístolas Paulinas, coisa que nenhum dos outros apóstolos escreveu. Naquele dia, querido, o ofício de tapeceiro, o ofício de perseguidor, o ofício de fariseu, o ofício de cruel, simplesmente se encerrou ali. E dali para diante, ele nasceu dos maiores apóstolos que a igreja primitiva tem. Amém, querido? Tudo isso porque teve um encontro com Cristo. A partir do momento que ele teve um encontro com Cristo, ele teve uma nova vida. Amém, querido? Se encerra por aí? Não. Amós, ele era um pastor de ovelha, mas a partir do momento que Deus chamou, ele deixou de ser pastor de ovelha e passou a ser um profeta. Só que parou por aí? Não. Davi era um pastor de ovelha também, mas a partir do momento que Deus chamou ele foi um rei, foi um juiz, foi um sacerdote, foi um profeta também. Tudo quando teve um encontro com Cristo. Amém, querido? Aleluia, glórias a Deus. Poderia falar muitos outros nomes aqui, mas eu quero falar de você nessa noite. Olhe para o irmão que está do seu lado. Qual é o ofício dele? Qual é a profissão dele? O que ele faz da vida? O que ele é fora de Cristo? Eu sou gerente de vendas. Temos bancário aqui, temos cabeleireiro, temos... que você é mesmo? Adesivador. Quem mais? Psicólogo. Meu Deus. Quem mais? Temos o que mais aqui? Temos pintor, temos operador de telemarketing, temos auxiliar administrativo, temos tudo aqui, querido, fora de Cristo. Mas Deus te chama agora, querido,
para o ministério que Ele quer te dar hoje. Aleluia. Deus te chama hoje. Ah, pastor, eu vou largar o meu emprego? Não. Mas a partir de hoje você vai também ter um ofício na sua vida. A partir de hoje você vai também começar a se empenhar da mesma forma que você se empenha na sua vida secular. Da mesma forma que você se dedica. Um exemplo bem claro disso é que você não falta do seu trabalho por chuva. Ou falta? Se falta, certamente sua cabeça já está a prêmio na sua empresa. Mas se for fazer chuva que for, você está lá no seu horário. Feriado, que se chamarem para trabalhar, você está lá. Se for hora extra, você está lá. É um empenho fora do comum. Ah, mas é o que paga o meu salário. É o que mantém a minha casa. É o que faz e acontece. É Ele que Deus abriu, amém. Enfim. Um dia, conversando com um sabatista, e ele cheio de querer falar do sétimo dia, né? Tem tanta coisa para se falar de Cristo, tem tanta coisa para falar de Cristo, mas ele gosta de falar do sétimo dia. Aí eu perguntei para ele: se o teu filho ficar doente, você leva ele aonde? No hospital. Mas se for sábado, leva no hospital. Ah, mas a pessoa pode trabalhar e você não? Isso eu vou ter que perguntar para o meu líder. Então pergunte lá. Enfim, querido, o que eu quero dizer com isso? Pessoas se empenham, de repente acaba desobedecendo até os dogmas que é colocado na sua igreja, por um serviço secular. Mas quando é para Cristo, faz corpo mole, pastor. Quando é para Cristo, faz de qualquer jeito. Quando é para Cristo, assim está bom. Diga misericórdia essa noite. Olha o que diz aqui, querido. E isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilie com Deus. Ou seja, Deus te chama nessa noite para te dar um ministério de reconciliação e te chamar como embaixador de Cristo. Quem quer esse chamado nessa noite? Aleluias. A partir de agora, querido, você terá sua carteira assinada pelo Mestre dos Mestres, Senhor dos Senhores. A partir de agora você vai ter uma nova vida em Cristo Jesus, porque as coisas vão se passar e tudo se vai fazer novo na tua vida. Amém, querido? Se você crer nisso, se expresse diante do Senhor. Aleluia. E não é só isso. Muitas pessoas que tinham enfermidades tiveram com Cristo e mudaram de vida. O paralítico chegava diante do Senhor, paralítico, e saía diante dele correndo, saltitante. O coxo vinha até ele, coxo, parado, extasiado, mas simplesmente tinha um encontro com ele, saía de lá saltitante, pulando e glorificando ao Senhor. Pessoas chegavam diante dele, ou ele chegava diante das pessoas, elas mortas, há 4 dias, cheirando mal, mas quando tinha um encontro com Cristo, ele era ressuscitado e louvava e adorava o Senhor. Pessoas chegavam diante dele, enfermos 12 anos, 38 anos, mas a partir do momento que tinha um encontro com ele, tinha a sua vida transformada e mudada. Tudo isso quando tinha um encontro com Cristo, pois aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é o quê? Nova criatura. Amém, querido? Entenda isso nessa noite. E tudo que é velho, tudo que não provém do Senhor, fica para trás hoje. Eu determino e profetizo sobre a tua vida. Cabe você se posicionar, cabe você querer essa nova vida, cabe você simplesmente estar se ingressando, se inscrevendo. O pastor se inscreveu na faculdade, cabe hoje você se inscrever no ministério, no trabalho do Senhor, para que você tenha, a partir de hoje, essa nova vida para você. Aleluia. Se essa nova vida proporcionar coisas boas para você, quer dizer, não vai pensar 2 vezes. Se essa nova vida abrir porta de emprego, você não vai pensar 2 vezes em vir para essa nova vida. Se essa nova vida vir suprir todas as suas necessidades, você não vai pensar 2 vezes, eu quero isso rápido. Se essa nova vida for curar você de uma enfermidade para a morte, você não vai pensar 2 vezes. Tinha um certo irmão meu, de sangue, fez uma ressonância no joelho e apareceu um pontinho negro. E segundo os especialistas que não fizeram faculdade, esse pontinho preto era um câncer. Quando simplesmente ele ficou ouvindo disso, um dia eu liguei para ele e falei: vamos para a célula? Vamos, eu estou precisando. Mas a partir do momento que ele foi no urologista,
é urologista, acho que é da área. E o rapaz falou que aquilo não era um câncer, era um coágulo de sangue, devido ele ter se machucado, era um derrame de sangue. Aí ele falou assim: já não preciso mais de Cristo, agora eu vou continuar a minha vida, diga misericórdia. Enquanto ele viu um câncer, que talvez seria benigno ou maligno, um câncer que é uma das piores doenças, que tem levado mais gente para o buraco, ele precisava de Cristo. Mas a partir do momento que ele não viu mais, que não era um câncer, ele falou que não precisava mais de Deus. É que ele não entende, querido, o quão bom é que ele saber que este meu Deus, o teu Deus, não cura somente câncer, mas dá alegria plena, que entra com providência na nossa vida, que nos dá um gozo completo e pleno, que muda a nossa história, que nos dá uma nova vida, que nos faz uma criatura nova, que simplesmente nós que vivemos cabisbaixo, levantamos o nosso autoestima, simplesmente nós não tínhamos prazer de acordar, nós temos prazer de acordar e viver um dia a cada dia. Ele simplesmente muda a nossa vida. Se ele entendesse isso, querido, não seria somente um suposto rumor de câncer que levaria ele para o Senhor, mas pelo fato de Deus dar uma nova vida para ele. E é justamente isso que Deus quer proporcionar para mim e para você nessa noite. Uma nova vida, querido. Uma nova vida que não tem como eu descrever com palavras aqui. Só você vivendo, só você presenciando, só você querendo isso para você e tomando posse, que você vai poder contar daqui um ano, daqui um mês, daqui 2 meses. As pessoas vêm do encontro com Deus cheias da presença do Senhor, decididas a mudar, decididas a ser transformadas, decididas a simplesmente ter um novo rumo para a sua vida, mas simplesmente deixa aquela vontade, aquele ensejo superficial, e o diabo vem e arrebata. E aí simplesmente aquele desejo já não existe mais, aquela vontade já não existe mais, ele volta para as velhas práticas. Diga misericórdia. Se todas as pessoas, nós estamos indo para o 9º encontro com Deus, né? 9º encontro com Deus. Eu me lembro que teve um encontro que nós levamos 30 encontristas. 30 encontristas. E se eu não me engano, nenhum desses 30 está mais aqui, porque deixou superficial. E devido a deixar esse superficial, o diabo veio e arrebatou aquela semente que Deus colocou, aquele momento, aquela grande obra. Mas se ele lesse, se ele entendesse o que Deus tem para ele não largaria. Quando você vai assinar um contrato, você vê as letras tudo pequenininho, você não vou ler isso aqui não. Pelo menos um contrato para você com 10 folhas, você vai dizer: não vou ler isso aqui não, só assina. E ali muitas vezes tem um laço para você, na área financeira. Mas se a pessoa entendesse e compreendesse o que Deus tem para ele, eu tenho certeza que estaria essas 30, as 50, as 60, mais de 100 pessoas aqui, querido. Porque eles entenderiam que essa nova vida que Deus proporcionaria para eles seria o melhor dessa terra, seria o melhor que aconteceria na vida dele, seria algo que ele não negociaria com ninguém por nada. Isso permaneceria firme, querido. Nada desviaria ele dos planos de Deus. É justamente isso que Deus quer proporcionar para você nessa noite. Amém, querido? Aleluia. Viver em Cristo, querido, é uma coisa que quem está em Cristo realmente pode expressar para você. Ou você vê a cada dia o testemunho dela. Podemos pegar muitas pessoas que estão vivendo em Cristo aqui e ver o que Deus fez na vida dela a partir do momento que eles aceitaram isso. Pessoas que estavam com a sua família destruída e Deus reconstituiu. Deus fez grandes maravilhas na vida dela. Pessoas que simplesmente estavam enfermas, no caso do meu pai, e Cristo curou, fez um milagre na vida dele, a ponto de ele testemunhar para todo mundo. Mas o senhor não estava com gesso, só pela cirurgia não precisou, Deus me curou. Por estar em Cristo, ele entrou com providência. Estar em Cristo, querido, é como diz o versículo 15, olha só: ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Viver em Cristo não é viver para si. Viver para si é fazer a sua vontade, fazer o teu querer, conceder o que a sua carne pede a cada dia. A sua carne vai pedir o pecado, porque o pecado faz parte da sua vida e da sua alma. A sua carne vai querer não fazer as coisas de Deus. Isso é viver para si. Mas a Bíblia diz no versículo 15 que não é viver para si, mas para viver para aquele que morreu e ressuscitou. Apóstolo Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. É viver essa novidade de Deus na vida dele.
Aleluia. É viver simplesmente para o Senhor, querido, de corpo, alma e espírito. É viver completamente para Cristo e ver os benefícios, os beneplácitos que Deus tem para essa pessoa. Amém, querido? Olhe para o irmão que está do seu lado e pergunte para ele: o que é viver em Cristo? Certamente ele não vai poder te responder. Ele não terá essa oportunidade. Mas olhe para as pessoas que estão do seu lado e veja o que Deus já fez na vida dele. Como Deus já mudou a vida dele. Como Deus mudou a fisionomia dele. O que Deus operou na vida dele. Isso é viver em Cristo. Amém, querido? O amor de Cristo é que faz tudo isso. No versículo 14 diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange. Essa palavra constrange, no original, ela tem outro significado. Tem um significado de impulsionar. Quando você vê o amor de Cristo, querido, que morreu por mim e por você, e fez este ato de redentor, esse ato de consolador, esse ato de salvação, não tem outra explicação senão um amor ágape, um amor que não tem comparação. E é justamente este amor que impulsiona você a tomar essa decisão hoje, de querer essa nova vida para você. Você já talvez tenha assistido filmes, Paixão de Cristo e muitos outros que foi falado. Você já talvez tenha ouvido falar o que esse Cristo já leu dentro da Bíblia. Você já talvez tenha lido isso com outros pontos de outras religiões e não muda. O ato dele é um ato de amor. O ato dele é um ato de submissão a Deus, porque ele olhava para Deus e sabia que Deus tinha um plano na terra para Jesus Cristo. E o amor de Cristo por mim e por você é que fez tudo isso e quer fazer muito mais. Amém, querido? Convidaria você a se colocar de pé nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Uma nova vida Deus quer propor para mim e para você. Pastor, eu já tenho uma nova vida, graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Saber que Cristo te alcançou e fez uma grande obra na sua vida. E essa obra que Deus fez, você não quer abandonar. Pedro, João, André e Tiago, depois que eles tiveram um encontro com Jesus à beira-mar, nunca mais eles abandonaram. Os homens vieram para ele e falaram assim: ó, vocês param de falar no nome desse rapaz aí. Parem de falar no nome desse senhor aí. Parem de falar no nome dessa pessoa, porque senão nós vamos açoitá-los e podemos até matá-lo. Eles olhou para a cara daqueles principais, daquela autoridade, e falou assim: acaso eu vou obedecer a homens ou a Deus? Eu vou permanecer falando. Eu vou continuar falando, porque eles entenderam o propósito. Eles tiveram uma nova vida. Eles tiveram uma nova vida. Foi dito aqui ontem, quantas pessoas Jesus curou e falou assim: ó, não conte nada para ninguém. Mas a alegria era tamanha, que eles não podiam se conter. Eu tenho que contar isso para alguém. Eu era leproso. Jesus me curou, não vou contar para as pessoas, eu tenho que contar. Eu era coxo, Jesus me curou, como eu não vou contar? As pessoas vão ver eu andando. Eu não enxergava, eu estou enxergando, como eu não vou contar isso? Porque eu posso ver o sol, eu posso ver os meus familiares, eu posso ver meus amigos, como eu não vou contar isso? Eu tenho que contar isso. A Bíblia nos escreve que Pedro e João estavam indo para a hora nona fazer as suas orações e tinha um coxo na beira da porta. E todos os dias diz a Bíblia que ele era levado ali para pedir esmola. Olha só, querido, uma pessoa sem Cristo pede esmola, mendiga o pão de cada dia. Não tinha como ele trabalhar, ele não tinha valor, ele era tido como um amaldiçoado da parte de Deus, porque ele nasceu coxo. Enquanto eles viam a pessoa indo e vindo, enquanto eles viam as pessoas correndo, trabalhando, ele tinha que ficar na porta do templo pedindo esmola. Diga misericórdia. Quantas pessoas estão vivendo uma vida assim de esmola, de miséria, mendigando o pão de cada dia por não se render a esse Senhor, por não se dobrar diante desse Senhor? Quantas pessoas simplesmente estão vivendo uma vida que tem que dizer misericórdia,
de mágoa, de tristeza, de solidão, de decepção, de os sonhos ter morrido, já não tem perspectiva de vida alguma, só aguarda o dia de dormir, não acordar mais e descer a 7 palmos de vida por não ter a Cristo. Mas Deus nos chamou nessa noite para ter uma nova vida, e além dessa nova vida nos dá um chamado para ir atrás dessas pessoas e dizer para elas que há uma saída para elas. Talvez elas estão tão cegas que não vê saída alguma senão a morte. Mas eu conheço uma saída, e essa saída é Jesus Cristo, porque é aquele que tem um encontro com Ele, que tem a sua vida mudada, transformada. Feche os olhos essa noite, em nome do Senhor Jesus. Para você ter essa nova vida, que você precisa de uma reforma na sua vida espiritual e ministerial. Você precisa de uma reforma. E muitas vezes a reforma tem que quebrar a parede. Você tenta manter as colunas, mas se for o caso, você derruba até as colunas. As colunas são aquilo que está impregnado na sua vida, que você não quer tirar. Você não consegue tirar. Mas se for necessário na reforma, até a coluna sai, querido. Até a coluna sai. Porque a coluna que você vai colocar é a coluna do Senhor Jesus. E eu te digo que essa coluna não quebra, essa coluna não estremece, essa coluna é forte, ela é pedra de esquina. Aleluia! Tudo por ter um encontro com esse Deus. Tudo por ter um encontro com o mestre dos mestres, do Rabone da Galileia, com o Rabi, aleluia. E Ele te chama nessa noite, que para ter esse encontro com Ele. Eu posso olhar para você e ver você bem visto, bem vestido, talvez cheiroso, alinhado, mas talvez o seu coração não expresse o que está por fora. E o teu coração quem conhece é Deus, por isso que eu não vou te apontar e não vou te julgar. Mas Deus te sonda nesta noite. Deus olha o profundo e o oculto do teu coração. Deus sabe como está na tua vida, e se requer transformação, mudança, reforma, Ele sabe disso. Ele te proporciona isso nesta noite, uma nova vida, uma nova criatura, porque as coisas velhas se passaram na sua vida. Não provém mais para a sua vida, meu querido. Não provém mais a miséria, não provém mais o pecado, não provém mais a fraqueza, não provém mais nada, porque Deus te proporciona nessa noite uma nova vida. Aleluia! Se eu te oferecer uma roupa nova, você vai querer. Se eu te oferecer um sapato novo, você vai querer. Se eu te oferecer um tênis novo, você vai querer. Se eu te oferecer um carro novo, você vai querer. Qualquer coisa nova, você vai querer. Mas eu te proporciono nessa noite uma vida nova, uma vida que venha transformar por completo todas as áreas da sua vida, querido. Aleluia. E não tem como o homem fazer isso. Só quem pode fazer isso é Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Rabone da Galileia. Só quem pode fazer essa transformação é Ele. E por isso que Ele morreu por todos, para que todos não vivam para si, mas viva para aquele que morreu e ressuscitou. Ei, querido, o que você espera? O que você está esperando para decidir nessa noite por essa nova vida? Chega de sofrer, chega de decepção, chega de uma vida como a dos gentios, chega de uma vida como a dos ímpios, chega dessa vida que você é uma vida da multidão. Seja diferente. Deus te proporciona isso, Deus te chama nessa noite para essa nova vida. Ainda com seus olhos fechados. Venha aqui à frente você, que Deus colocou contigo nessa noite. Venha para o desafio de ser reformado. Venha para o desafio de ter uma nova vida. É aquilo que Deus tem para você. É o melhor que Deus tem para você. Uma nova vida. Uma vida de mudança. Uma vida que vai gerar impacto aonde você estiver. Não apenas uma vida de religiosidade. Deus abomina a religiosidade.
E Deus ama aqueles que realmente querem ser mudados. Porque é a única forma de Deus se aparecer nessa terra. É através de uma pessoa mudada, através de uma pessoa transformada. Então sai do teu lugar e venha receber uma nova vida. Deus tem uma nova vida para você. Deus tem uma nova vida que vai causar mudança. Deus tem uma nova vida que vai causar impacto. Deus tem uma nova vida que aonde você estiver, você com certeza será observado. Aonde você estiver, com certeza você será